Para poder resolver qualquer problema termodinâmico, devemos conhecer as propriedades da substância de trabalho envolvida, ou seja, suas características termodinâmicas. Para isso, devemos primeiro conhecer em que fase a substância se encontra. Vamos fazer alguns exercícios básicos para conseguir isso. Determine a fase da água para os seguintes casos. A. Temperatura é igual a 275 graus Celsius e pressão é igual a 5 MPa. Vamos utilizar as tabelas termodinâmicas do livro de Bórniak-Sontag. Em primeiro lugar, sempre devemos comparar nossa situação com as condições de saturação, que vão ser nosso nível de referência. Em nosso caso, utilizaremos a tabela que apresenta a temperatura com valores inteiros. Podemos observar no retângulo todos os valores que as propriedades da água adotam quando a temperatura de saturação é de 275 graus Celsius. Em especial, nos interessa a pressão de saturação correspondente, que é de 5.941,8 kPa. Vamos esboçar esta situação no diagrama temperatura-volume específico, para melhor visualizar o problema. Vemos que o desenho mostra 3 regiões possíveis que podem ser ocupadas pelas condições da água no problema: líquido comprimido ou subresfriado, mistura líquido-vapor, vapor úmido e vapor superaquecido. A continuação, esbocemos as condições de saturação. Esta é a curva que representa a pressão de saturação, de 5.941,8 kPa. E esta é a reta correspondente à temperatura igual a 275 graus Celsius. Agora, esbocemos as condições da água no problema. Em vermelho, a curva correspondente à pressão de 5 MPa ou 5.000 kPa, que faz interseção com a reta correspondente à temperatura de 275 graus Celsius. O círculo em verde mostra o ponto que representa as condições do problema, e vemos que se encontra na região de vapor superaquecido, que é a fase na qual se encontra a água. Exercício B. Temperatura é igual a menos 2 graus Celsius. Pressão é igual a 100 kPa. Na tabela da água são mostradas em vermelho as condições de saturação para a pressão de 100 kPa. Vamos esboçar novamente as condições de saturação junto com as condições reais. Mas esta vez, no diagrama pressão-volume específico, primeiro desenhamos a curva correspondente à isoterma. Temperatura é igual a 99,62 graus Celsius, que é a temperatura de saturação correspondente a pressão igual a 100 kPa. Agora em vermelho, a isoterma corresponde à temperatura igual a menos 2 graus Celsius, que é a situação do problema. A interseção mostra as condições reais do exercício. O estado corresponde à água como líquido comprimido. Exercício C. Pressão é igual a 10 MPa e volume específico é igual a 0,003 metros cúbicos por quilograma. O seguinte exercício apresenta o estado termodinâmico de água em função da pressão, e agora do volume específico, e não da temperatura, como nos exercícios anteriores. Como se pode ver, para uma pressão de 10 MPa ou 10.000 kPa, o volume específico como líquido saturado, VL ou VF, como se encontra em outras tabelas, é de 0,001452 metros cúbicos por quilograma.
O volume específico como vapor saturado, VV ou VG, é de 0,01803 metros cúbicos por quilograma. Esboçamos as condições na saturação. Primeiro, no diagrama pressão-volume específico. Temperatura é igual a 311,06 graus Celsius. É a temperatura de saturação para a pressão de 10.000 kPa. Colocamos também os volumes específicos VL e VV na saturação. Finalmente, vemos que o volume específico do estado no qual se encontra a substância está entre VL e VV. Esse estado está indicado pela circunferência verde. Como vemos, é uma mistura de líquido-vapor. Exercício D. Verificar se o refrigerante R410A no estado seguinte é um líquido comprimido, um vapor superaquecido ou uma mistura de líquido e vapor saturados. Temperatura é igual a 50 graus Celsius. Volume específico é igual a 0,05 metros cúbicos por quilograma. O mesmo procedimento aplicado na água é válido para qualquer substância. Neste caso, será o refrigerante R410A. As propriedades termodinâmicas na saturação para uma temperatura de 50 graus Celsius estão especificadas nesta linha. Vamos esboçar estes dados no diagrama temperatura-volume específico. Primeiro, colocamos as propriedades na saturação: pressão, temperatura e volumes específicos, como líquido saturado e como vapor saturado. A continuação, o volume específico da situação em análise na prolongação da temperatura de 50 graus Celsius. A circunferência em verde destaca o ponto de interseção, que mostra que o refrigerante está como vapor superaquecido.